Já estamos de volta. O programa de hoje é sobre arquitetura acessível e desenho universal. E nosso convidado é o arquiteto Eurico Pizão Neto, especialista no assunto. Eurico, existem dificuldades, digamos assim, eu vou colocar em 2 pontos, vai. Desde o início do projeto, ou mesmo depois do meio do projeto. Então, duas fases. Estou no início do projeto. Ou você chegou lá, o cara já está no meio do projeto. Existem dificuldades para a implantação do desenho universal? Depende da característica do edifício, né? Pode ser mais complexo ou não. Mas se você parte do início, você na realidade tem menos dificuldade. Porque às vezes o difícil é você pegar uma situação concreta já de fato e conseguir transformar em desenho universal. Isso por uma questão de limitação de espaço, às vezes já está construído o espaço, então às vezes você não tem todas as condições necessárias para você poder articular certo. Mas sempre é possível fazer pelo menos mitigar a questão. É uma questão de decisão, de querer fazer. Mas no início do projeto é fácil? No início sim, porque você parte de certas condicionantes e aí cabe você ter criatividade para achar soluções que contemplem o desenho universal. O desenho universal, na verdade, facilita, não é um complicador. Para quem entendeu o conceito, é um facilitador. Desde 1988, a Constituição já previa como direito do cidadão a acessibilidade, certo? Então, certo. O direito do cidadão de ir e vir. Certo. Então, se eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de entrar e sair de qualquer prédio, de cinema, de restaurante, de teatro e aí por diante, de farmácia, de hospital. Mas até hoje, esse direito não é totalmente respeitado. Como que você avalia as nossas leis de acessibilidade, as nossas leis, o direito de ir e vir hoje? Olha, depois de 88, tiveram alguns avanços legais, porque é todo um processo, inclusive de aprendizado, né? Porque você fazer uma lei também nessa questão é complicado, porque a variedade de deficiências é muito complexa. Então, a lei tenta abarcar, existe um aprendizado e tal. Então, existiu o avanço, só que a implementação dessas leis que é difícil, porque não é só uma questão de você editar a lei, você tem que fazer com que essa lei seja introjetada nos profissionais que trabalham no setor. Você tem que fazer com que eles entendam o conceito e não só uma questão de aplicação, porque a lei, por mais que ela tente abarcar, ela é genérica. Você sabe muito bem que as deficiências são múltiplas, às vezes são múltiplas e muito específicas. Então, às vezes a lei, por mais que ela tente contemplar todas as pessoas, ela não consegue. Mais importante é o quê? O pessoal entender o conceito para que, mesmo independente de existir uma lei ou não, se projete de uma forma usando o desenho acessível. Por exemplo, eu várias vezes dei curso de acessibilidade. A primeira coisa que eu falava é justamente fuja do desenho de acessibilidade. Aí você fala assim, poxa, você vai dar um curso de acessibilidade para falar que não é para fazer? É justamente isso. Por quê? Entre no desenho universal. Se depois não contemplar, aí use o desenho de acessibilidade. Então o pessoal confunde o conceito de desenho universal com acessibilidade. Então, peraí, me explica isso. Qual é a diferença do desenho universal e desenho de acessibilidade? Por exemplo, se você digitar no Google lá, desenho de acessibilidade universal, você vai ver muitas coisas que não são desenho universal. São desenhos de acessibilidade. O desenho universal é um desenho que ele é invisível. Você usa a arquitetura, por exemplo, com desenho universal, sem perceber que é para todos. Você não vê uma discriminação, não vê uma rampa exclusiva para pessoa com deficiência, não vê uma coisa Então, o que nós vemos por aqui, 99,999% do que a gente vê nos prédios são desenho de acessibilidade, não universal. Exatamente. Quer dizer, se você tem pouca gente colocando desenho universal na prática. Exato. Se você fizer um desenho universal, às vezes você não precisa daquela... Ninguém percebe que aquilo ali é acessível a todos. É acessível a todos. Por exemplo, uma colher que tem que enrolar no braço para o sujeito tomar, vamos supor, se ele não consegue segurar, é um desenho de acessibilidade. Desenho. Não é para usar, é específico para aquilo. Agora, por exemplo, uma xícara. Uma xícara você pode ser, se eu sou destro ou canhoto, eu viro, ela é desenho universal.
Porque se eu for destro, eu pego desse lado. Se eu for canhoto, eu pego desse lado. Isso é um desenho universal. Você nem percebe que é desenho universal. Já se é uma coisa específica, aquilo lá é um desenho de acessibilidade. Um complementa o outro, mas às vezes o desenho universal é suficiente para eliminar uma série de outros desenhos de acessibilidade que servem apenas para às vezes, remediar uma situação. Tá. É interessante só para ilustrar que o Eurico tinha citado aquela colher que pode enrolar na mão para uma pessoa que tem dificuldade da mão. Isso daí geralmente é desenhado por terapeuta ocupacional, tá, que para desenvolver as habilidades e facilitar a habilidade das pessoas que têm dificuldade para pegar as coisas e tudo mais. É feito pelo terapeuta ocupacional. Quais são os cuidados que um projeto universal tem que ter? Olha, a primeira coisa você tem que pensar em termos de rota, a primeira coisa, né? Então, o acesso, por exemplo, vou falar em termos de edificação. Rotas acessíveis é fundamental, porque se você não tem rota acessível, não adianta você ter espaço acessível sem isso. Sanitários, né, são muito importantes. E, aliás, é uma coisa interessante, porque muita gente, às vezes, vê um banheiro acessível, ele acha que é exclusivo da pessoa com deficiência. Não, é para qualquer um, mas é projetado para também as pessoas com deficiência. Então, basicamente, seriam as rotas, estacionamento, os espaços, dependendo do tipo de edificação, por exemplo, se for um escritório, se for uma loja, se for uma farmácia, você tem que fazer de um jeito que o espaço, com todos os equipamentos internos e seu funcionamento, permita que as pessoas com deficiência acessem. Rota de fuga é importante, sim, porque pode ter um sinistro e a pessoa com deficiência, a primeira coisa que faz, o que acontece? Às vezes desliga a eletricidade. A primeira coisa é está lá no 20º elevador. Elevador. Por quê? Porque se a pessoa ficar presa no elevador, ela morre queimada. Às vezes o próprio duto do elevador, a caixa do elevador, vira uma chaminé da fumaça. Então, eles desligam a luz. Quer dizer, você tem que ter rotas acessíveis e lugares, às vezes, para que o bombeiro saiba, a priori, onde procurar pessoas que estão com deficiência, que se abrigam ali temporariamente enquanto aguardam o bombeiro. Então, são coisas assim, a importantes. Rota acessível, na sua abrangência, ela entra, inclusive, rotas de fuga. Sim. Mas a primeira ideia de rota acessível, ela foi criada em São Paulo com a sobreposição de plantas, não é isso? Que é importante a gente explicar isso. Sobreposição de plantas da cidade de São Paulo, vou colocar assim. Uma planta onde existe todos os hospitais. Planta dos hospitais são planta do comércio, planta das escolas. E sobreposição delas dá uma rota que atenda a maioria desse trajeto, e aí teria calçada acessível, entrada do comércio, dos restaurantes e dos hospitais, das escolas totalmente acessível. Então, fazendo a sobreposição desses mapas, chegaria-se a um projeto de ruas que deveriam ser acessíveis. Isso aí se tornaria como raiz, né, que daria abrangência ou então se alastraria por mais ruas. Essa era a ideia de trazer uma São Paulo mais acessível. Eurico, você pode trazer para mim uma ideia não, algum prédio em São Paulo que você conheça, uma exposição, vamos colocar assim, que você fala, isso aqui é o projeto? Existem alguns que são comerciais, por exemplo, o Sesc é desenho universal, porque assim, sempre tem alguma coisa de acessibilidade, né? Porque o desenho universal é conceito novo. Não é conceito novo, ele vem de 70, mas até por exigência da lei, por exemplo, às vezes você tem que ter sinalizações que indiquem que é acessível. Então, mesmo que ele não apareça certas soluções, ele tem indicações para a pessoa com deficiência saber que é acessível. Um banheiro que é acessível, isso, aquilo. Em tese, não precisaria ter aquele pictograma, mas a lei exige justamente para a pessoa saber que tem, porque já que a realidade nem sempre é acessível, nós somos obrigados a pedir esse tipo de coisa na legislação. Por exemplo, o Sesc 24 de Maio é um bom exemplo, a Pinacoteca do Estado é um bom exemplo, são soluções que a gente pode falar que a acessibilidade é bem contemplada.
Nós estamos falando agora há pouco sobre a questão financeira, né? Os donos acham que fazer um desenho universal vai ficar mais caro. Aí eu comentei sobre o arquiteto lá, negócio da escadaria e tal, você falou assim, depende da capacidade do arquiteto de convencer o dono da empreiteira de que ele não vai gastar mais. Então, eu mudo a pergunta. Você acha que os nossos arquitetos estão com falta de argumento para convencer os patrões ou convencer os donos de empreiteira de que um desenho universal não ficaria mais caro? Acho. E eu acho que a culpa não é deles, necessariamente. Lógico que existe a capacidade de cada um, mas se você considerar que a própria formação dos profissionais deixa a desejar, porque nós não temos no currículo uma matéria acessibilidade. A faculdade de arquitetura, ela deveria ser, são 4 anos? 5 anos. 5 anos, ela deveria ter nos 5 anos o trabalho de desenho universal. Exatamente. Não é uma matéria, não. Não é uma coisa que você esgota. Não é uma matéria, assim. Não. Tudo da arquitetura deveria estar dentro da questão do desenho universal. Não, e mais. Hoje em dia, existe toda uma pressão para transformar certas escolas de arquitetura, fazer o curso em EAD, ensino à distância. Ora, você fazer projeto com ensino à distância, no meu modo de ver, é um equívoco. Por quê? Porque você precisa da interação do professor, discutir cada detalhe do projeto, para que o aluno absorva o que é projetado. Não é só fazer uma plantinha, dar uma analisada rapidinho, como se fosse um projeto que você analisa numa prefeitura, sabe, que você vê se atendeu a norma ou não. O próprio conceito de projetar, às vezes, não é entendido. O pessoal que pensa que projetar é só botar os espaços, tal, cumprindo a lei. Não, não é isso. É muito mais. Agora, para encerrar, vamos para a pergunta principal. Já que nós temos falhas nos desenhos, já que nós temos falhas no início da construção, nós temos falhas nos arquitetos que não conseguem convencer os donos das empreiteiras de que o projeto universal não sai mais caro. Nós temos a fiscalização. A fiscalização dentro das inúmeras gambiarras que a gente vê por aí, que eu chego num lugar, o cara fala, eu tenho uma rampa. A rampa a gente chama de rampa de lançamento. Uma rampa assim, né? Sobe 2 metros em 1 metro, né? Tem que um guindaste puxar. A fiscalização vai atrás disso? Está indo nos ambientes? Infelizmente não. A própria cidade, a própria prefeitura, a gente vê que há muito equívoco. Por exemplo, todo mundo vê aquela rampa, vamos falar de rampa, que seria um rebaixamento para acessibilidade, a gente chamava tipo 1 ou tipo A, que na realidade é uma rampa com abas de concordância. Essa daí foi projetado para metade, no meio do quarteirão. Quando você tem uma situação onde a faixa de travessia e a rampa ficam no sentido assim, que essa rampa fica ortogonal em relação ao sentido de travessia. Só que a maioria desses acessos se dá nas esquinas, onde você tem uma curva esconsa. Então, essa rampa é desenhada e colocada, às vezes, de forma equivocada. Agrave-se a isso, às vezes, que falta espaço para a faixa livre de pedestre no passeio. A própria prefeitura replica esse erro por uma falta de entendimento dos próprios profissionais. Nós temos um órgão chamado CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade. Eles são responsáveis para ver a acessibilidade nos prédios. Sim. Eles ainda não têm o poder de multa? A CPA, ela pode fiscalizar e a subprefeitura correspondente que atua na multa. Tá? Ela, vamos supor, se ela detectar alguma coisa errada, ela notifica a subprefeitura para ter uma ação fiscal. Porque o perímetro do município é dividido em subprefeituras. Cada uma compete uma coisa. A CPA, ela abarca todo o município, mas como agente assim, de detecção, tal, quem atua realmente, quem lavra a multa é a subprefeitura, a pedido da subprefeitura, da CPA. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a você pelas informações. Eu espero tê-lo de volta aí em breve, para a gente continuar esse assunto, porque é muito abrangente. Coisa, né? Obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço.
E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.